Muito bem, amados, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Mauro Quadro e vamos para mais um vídeo. Nesse dia nós vamos estar falando acerca de dispensações. O que é uma dispensação? Quantas dispensação existe? E quando nós estudamos a palavra de Deus e nós vemos que a Bíblia ela nos mostra 7 dispensações. E cada dispensação é um período de tempo onde Deus ele se relaciona com o homem e após esse relacionamento do período de tempo, Deus então ele passa ali por uma prova, por um teste com o ser humano e se o homem for aprovado, então ele acaba passando nesse teste, né? Então vamos aqui para o quadro neste momento. 7 dispensações dos tempos. São 7 dispensações, né? A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Adão e Eva são criados no jardim do Éden para governar o jardim, mas no julgamento deles veio então a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Eles são expulsos do paraíso e Deus, após o homem pecar ali, Deus então julga o homem e a Bíblia diz que Deus coloca querubins com espadas flamejantes na porta do jardim para que o homem não volte para dentro do jardim e coma do fruto da vida e viva eternamente. Então, ali o homem agora ele passa a ser um ser mortal, né? Um homem que agora ele tem que trabalhar para comer o seu sustento. A Bíblia diz que Adão e Eva eles têm então 2 filhos. O primeiro filho mais velho, chamado Caim, nós vamos aqui para o quadro ver então, a segunda dispensação é a consciência, aonde Caim e Abel, eles são filhos de Adão e Eva, e a Bíblia diz que Abel era do bem, mas Caim era do mal. E eles um dia foram para o campo, e ali Caim, ele matou o seu irmão, então veio o juízo de Deus, e Caim, ele acabou se tornando um errante, porque ele acabou matando o irmão dele, né? E para onde ele ia, a consciência dele o acusava de que ele tinha cometido um assassinato, matando o seu próprio irmão. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, com Noé. Noé, ele, após o dilúvio, em Gênesis 6, ali Noé ele volta à terra depois do dilúvio e Deus faz uma aliança com Noé e diz a ele: olha, toda a terra está na tua frente, povoem a terra, se multipliquem, governem sobre ela. Então ali Deus ele passa a dar ao homem o governo humano. E o homem, né, ele passou a governar. Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E esses filhos se tornaram, né, muitos populosos. E houve um neto de Cã chamado Nimrod, que ele teve uma ideia de construir uma torre e chegar até o céu para que eles não fossem mais destruídos ali na terra pelo um outro dilúvio que Deus poderia mandar. Então ele resolve construir uma cidade, construir também uma torre para chegar até o topo do céu. E ali nessa torre, então, Deus ele desce com os seus anjos para ver o que o homem está fazendo, e o homem está construindo uma torre. E ali a Bíblia diz que Deus confunde, então, a língua de todos os construtores ali daquela torre, e eles se espalham por todos os continentes. Veja que existia só a família de Noé, somente um meio de falar, um modo de idioma, uma língua só, mas Deus agora confundindo a língua deles, forma milhares de idiomas, que é o que nós temos hoje na Terra, né? Então, o homem, ele passa, então, aqui na Torre de Babel a ser confundido e Deus cessa a obra. Vamos para a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, como Abraão. Em Gênesis 12, Deus ele chama Abraão e lhe faz uma promessa dizendo que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E a Bíblia diz que Abraão ele creu em Deus
e ele saiu então da sua casa, da sua parentela, com uma promessa na sua vida. E ele peregrinou sobre as campinas ali, aquelas terras estranhas, mas ele caminhava pela fé. Amém? Então essa é a quarta dispensação, a promessa. Ela dura até a escravidão no Egito. Há 430 anos o povo ali dentro do Egito, após José ir para lá, vendido por seus irmãos, se torna governador. 430 anos ali, toda a família de Abraão, seus descendentes, Jacó ali, os seus filhos, José, e Deus então, ele passa esse período de dispensação ali através da promessa. Então a promessa termina e vem então a quinta dispensação, que é a lei. Ela dura até a cruz. A lei, Deus deu para Moisés após a libertação do povo do Egito, as tábuas da lei com os 10 mandamentos e mais 800 e poucos regras sobre costumes, sobre higiene, sobre todas as questões, né, que o povo precisava. Porque o povo, quando saiu de dentro do Egito, a mente deles era uma mente de um povo escravo. E Deus queria que o povo adorasse a ele de todo o coração e não porque Deus ia dar alguma coisa para eles, né? Então, a dispensação da lei, ela dura até a cruz, né? Até a crucificação, aonde Jesus, através da sua morte na cruz, ele traz para nós, então, a graça de Deus. O que é a graça? A graça é um favor não merecido. Quando nós alcançamos a graça de Deus, não é por mérito, não é porque nós somos bons ou porque nós somos melhores, não. É por pura misericórdia de Deus. Ele nos alcança a sua graça, e para nós receber a graça de Deus, nós precisamos ter fé. Amém? Então vamos aqui para a dispensação da graça. Até a segunda vinda de Jesus dura a graça do Senhor. Até o arrebatamento da igreja, quando a igreja for assunta aos céus, quando a igreja for arrebatada, os santos estarão com a igreja nas bodas, e ali, quando o anticristo ele assumir o poder após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo ser tirado com a igreja daqui da terra, então o anticristo vai tomar aqui o mundo, e Israel ele não vai subir no arrebatamento, e o anticristo ele vai se voltar contra Israel, contra a nação de Deus, como o povo Israel agora o de sangue mesmo, né? Não o Israel espiritual, porque o Israel espiritual estará na glória. Sim, aqueles judeus também que se converteram a Cristo também subirão no arrebatamento da igreja. Mas a graça de Deus, então, ela dura até o trono branco, aonde entra a sétima dispensação, o reino milenal, até o julgamento do trono branco, é onde dura ali o reinado do milênio. O que é o reinado do milênio? A igreja ela virá com Cristo quando Israel clamar por causa da opressão do anticristo, e Jesus ele vai vir num cavalo branco, a Bíblia diz, e ele então lutará contra os exércitos de Gog e de Magog e defenderá o seu povo. A Bíblia diz que ele porá os seus pés sobre o monte das oliveiras e o monte se fenderá no meio e o povo escapará por ali, né? E então Jesus ele estabelece o seu reino com a igreja. Agora a igreja vem do céu com Cristo, estabelece o seu reino aqui na terra, e o reino de Jesus na terra dura 1000 anos. É o reinado milenal. Algumas ideias de algumas pessoas dizem que o paraíso vai ser na terra, que não vai acontecer arrebatamento, mas a gente sabe que são pessoas que interpretam de forma errônea a palavra de Deus. Nós que temos a revelação de Deus e esperamos em Deus e nas suas promessas, nós cremos quando Jesus diz:
anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ele virá buscar a sua igreja, ele virá buscar eu e você. Então, a sétima dispensação será o trono branco. Primeira dispensação, inocência. Segunda, consciência. Terceira, governo humano. Quarta, promessa. A quinta, lei. A sexta, graça. E a sétima, o reino milenal. Dispensações dos tempos, são 7 dispensações. Não sei se eu pude te ajudar, mas eu espero que tenha te esclarecido aí. Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.